Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e eu quero mandar um abraço muito especial em cada um de vocês que ajudou o nosso país a estar vivendo esse momento de transição, de um período de barbárie, repleto de barbaridades que nós vimos antes do processo eleitoral e agora esse processo civilizatório que está fazendo com que muitos criminosos que fizeram muito mal ao nosso país, à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental, serem responsabilizados agora. Muitos estão numa fila para Papuda, para Colmeia, para se encontrar com outros que já estão por lá. Outros saíram, tiveram uma liberdade provisória, mas estão fazendo crimes novamente, estão sendo recolhidos novamente. É uma situação inacreditável. Nos julgamentos que nós vimos semana passada no Supremo Tribunal Federal, um desses delinquentes que tomou ali 17 anos de cadeia, ele não está recebendo visitas dos seus familiares porque eles se recusam a se imunizarem, a serem vacinados. Gente, é um negócio surreal e não pode entrar na penitenciária sem estar imunizado. Essas pessoas insistem em ter esse comportamento. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de um desses patriotas, né, entre aspas, que estava lá na Papuda, que saiu e resolveu praticar uma série de delitos contra as medidas ali que tinham sido colocadas para que ele tivesse essa liberdade provisória. Foi recolhido e agora está pagando um preço e vai pagar agora muito mais do que isso. Outras criaturas que possuem mandatos parlamentares começarão também a sofrer consequências. Eu tenho certeza que eles estão ainda brincando com a justiça porque as sanções mais pesadas ainda não chegaram até eles. Talvez eles pensem que eles conseguirão fazer como o homúnculo do Planalto, fazendo a coletânea de dinheiro dos incautos para poder pagar as sanções que eles estão sendo agora objeto, né, que estão mirando, né, cada um deles. Bom, vou conversar com vocês sobre essas últimas questões, últimos acontecimentos. Hoje eu fiz mais uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, porque ela vai mudar. O senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo deixarão esses postos, abrindo espaço para que a gente consiga representar e fazer com que alguns criminosos sejam efetivamente responsabilizados. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando ao nosso portal pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, dê o seu joinha, o seu comentário, assista os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e, se puder, participe do nosso clube de membros, tá bom? Lembrando que todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês. Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas notícias nos jornais impressos, na internet também, né? Vamos começar com essa situação aqui que beira o surrealismo. Esse cidadão aqui, ele estava solto, né? Ele foi preso no dia 8 de janeiro e, enfim, mas ele está muito angustiado, né? Ele não é uma das figuras perigosas até, porque esse tipo de ira dele pode se voltar, inclusive, contra o mentor, né, de tudo isso, que foi a figura do maníaco do Planalto, o senhor Jair. E a situação é muito curiosa, gente. É assim, não sei se dá para a gente lamentar o que a gente pode dizer desse sujeito aqui. Foi preso hoje, novamente, tá? Estava solto e foi recolhido. Vamos ver o que ele andou fazendo depois da soltura dele. Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro, mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Esse aqui que tá, a voz dele tá no fundo, né? E ele tá de camisa amarela aqui o dia que ele saiu da penitenciária, né? Mas xingando aqui o Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber, né? Bandidos, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Quer me prender? Pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam e abraçam os parça de vocês, me pegarem. Porque medo de morrer também eu não tenho. Eu estou aqui para servir o meu país. Nem que seja com a vida. Pode mandar vir para cima de mim. Essa bosta disso aqui que eu tenho, o mínimo que eu tenho, não significa mais nada para mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno e de mais precioso, que é a minha dignidade. Hoje
Eu não tenho prazer de comer. Eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume. Eu não tenho libido sexual. Eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então para mim é indiferente. Vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. E aí é um negócio assim que eu tenho sempre chamado a atenção de vocês aqui no nosso portal, né? A coisa está no campo psiquiátrico, né? E isso tem que ser entendido de uma maneira profissional, maneira científica. Agora, eu tenho certeza absoluta que esse monstro, esse envenenamento foi alcançando cada vez mais pessoas aqui no nosso país, porque os grandes veículos de comunicação que poderiam e deveriam fazer alguma coisa para desmistificar essas mentiras, para combater esse processo, ficaram absolutamente coniventes, porque o crescimento desse cogumelo maligno, podemos dizer assim, né, ele foi útil para que a sociedade estivesse amarrada, anestesiada e não percebesse todos os crimes econômicos que foram praticados contra a nossa soberania, contra os direitos sociais, contra as estruturas econômicas do nosso país. A concentração de renda, a autonomia do Banco Central, a subtração de direitos trabalhistas, a subtração de direitos previdenciários, o fatiamento da Petrobras, a entrega de empresas públicas, tudo isso passou por baixo dos panos, com votações absolutamente inaceitáveis, feitas remotamente, a toque de caixa, sem nenhum tipo de debate. Isso tudo passou, porque nós todos estávamos anestesiados no meio dessa fumaça toda. E aí, isso fez com que esses segmentos ficassem cada vez mais empoderados e cada vez mais se autonutrissem desses venenos, né? Produzindo pessoas como esse rapaz aqui que eu acabei de mostrar, que voltou para a cadeia hoje e vai ficar muito tempo agora, e outros tantos que estão sendo condenados lá. Gente, a matéria é: atos golpistas após determinação de Alexandre de Moraes, empresário é preso no Espírito Santo. Que é esse indivíduo aí que eu acabei de falar para vocês, né? O nome dele é Marcos Soares. A matéria é longa aqui, vou colocar disponível para vocês. Tem mais vídeo aqui com bandeirinha do Brasil em volta, enfim. E aí surge uma questão, né, que está sendo debatida agora. A PGR, do seu Augusto Aras, ainda, está fazendo aqui os desenhos dos primeiros acordos com aqueles que não praticaram crimes graves. A notícia é: PGR faz acordos com réus do 8 de janeiro e aguarda aval de Moraes. Termos prevêem multa de até R$20 mil e prestação de serviço comunitário. Aqui tem outra matéria, aqui no Globo também, falando a mesma coisa. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, depois dessa experiência de hoje, vai ter que analisar isso com muito cuidado, porque essas pessoas fazendo o serviço comunitário, ou uma parcela, né, residual dessas pessoas, elas vão fazer curso de democracia, elas vão deixar de ser isso que nós vimos aqui. Gente, se o Brasil não tivesse mudado a chave, esse tipo de ser aí estaria empoderado e multiplicando cada vez mais, porque aquilo que eles acreditavam como verdades, isso estaria sendo disseminado de uma maneira muito mais cruel, né? De uma forma mais intensa contra todos nós. Então, vejam como foi importante a gente ter virado essa chave com todas as críticas que se possa ter ao governo atual. Mas é fato que nós conseguimos trazer de volta a civilização para o nosso país. E aí cada um de vocês, por isso que eu gosto de mandar um abraço, né? Todos os dias vocês acordem e pensem: olha, a situação está complicada, mas olha o que eu ajudei a livrar o meu país. Olha do que eu ajudei no futuro do nosso país para termos um futuro melhor, né? Bom, e aí, gente, vamos vendo algumas coisas, né, que explicam muitas dessas situações. A Advocacia Geral da União ainda está avaliando qual o método mais eficaz de combater alguns criminosos que estão nas redes, alguns com mandatos populares. A matéria do Estadão de tarde agora é: a AGU de Lula avalia como enquadrar Nicolas e Felipe Barros por fake sobre banheiros unissex em escolas. Eu, gente, fiz, logo depois que o ministro Silvio Almeida
fez lá uma petição direcionada à Advocacia Geral da União, eu fiz uma representação também junto à Procuradoria-Geral da República, trazendo mais elementos que a petição do ministro Silvio não trouxe para a AGU, porque eu coloquei os crimes que eles cometeram, onde é que está no Código Penal, e na Lei 7.716, que pune esses crimes de homofobia, racismo, enfim, para que eles sejam responsabilizados, inclusive com o agravante de serem servidores públicos, porque o deputado federal também é considerado servidor público para o Código Penal. E aí eu fiz essa representação que eu dei ali uma opinião, né, de que as sanções devem ser muito pesadas no plano pecuniário, tem que morder o bolso desses criminosos de uma forma muito intensa, porque senão eles ficam cada vez mais encorajados, né, e conseguem recolher muito mais dinheiro através do que eles fazem nas redes sociais de uma maneira geral. Então a AGU está pensando em fazer alguma coisa, mas paralelamente eu acho que muitos cidadãos começam a fazer também algumas novas iniciativas, porque agora teremos uma Procuradoria-Geral da República que não acobertará crimes, né? Então muitas coisas vão andar. Que tal o senhor Nicolas, né? O vídeo dele circulou bastante, e a figura que inspirou essa gente maligna com esse tipo de comportamento. Gente, não vamos nos esquecer que todos eles só estão aí porque eles tiveram esse homúnculo do Planalto, né, que falava coisas como essas aqui no processo eleitoral do nosso país. Vamos relembrar aqui, porque é muito importante, né, a gente não deixar esses registros passarem. Vamos lá. A ideologia de gênero. Estando em Belém, aí numa palafita lá, com o nosso barco da Marinha, e conversei lá com uma senhora. Perguntei se ela sabia o que era ideologia de gênero. Uma pessoa humilde falou que não sabia. E estava uma filha de 6 anos do lado. Eu falei uma pequena parte da ideologia de gênero. Imagina a sua filha na escola, no intervalo, vai no banheiro e vai ter um moleque de 10, 12 anos fazendo pipi. O que você acha disso? Ela ficou horrorizada. Falei que isso, né, com outras palavras... Ou seja... O vigarista, gente, desculpe, não tem como falar de outra maneira, né? O canalha colocou medo nessa senhora. O pânico moral de algo que nunca esteve em qualquer perspectiva de ser implantado, de ser pensado no nosso país. Mas aí o que acontece, né? Ele foi derrotado, imagine se não fosse. Mas os seus filhotes e os filhotes do homúnculo estão aí espalhando as fake news para cima e para baixo. E esse cidadão aqui, o deputado Geyer, o deputado Geyer, ele também reproduziu esse mesmo tipo de notícias criminosas, né? E ele tem que ser responsabilizado por isso. Gente, a gente olha na cara dele, tem uma coisa psicanalítica aí, né? Coisa muito complicada, né? Você compraria um carro desse sujeito aí, um carro usado? Enfim. Mas ele foi para as redes sociais fazer isso aqui, ele vai merecer uma representação também. Vamos ver o que ele andou dizendo. Bom, nós dizemos que o Lula era a favor do aborto. Disseram que era fake news, fomos perseguidos. Tá aí o Lula a favor do aborto. De onde ele tirou que o Lula é a favor do aborto? Dizemos que o Lula era a favor da liberação das drogas. Fomos censurados, perseguidos, postagem derrubadas. Tá aí o Lula sendo a favor das drogas. Onde é que está que o Lula é a favor das drogas, gente? E tem uma cretinice adicional, né? Esses assuntos são de responsabilidade do Poder Legislativo. O presidente da República, ele não tem autonomia para cuidar disso. Mas a canalice, o deputado Geyer, ele inventa essas histórias para intoxicar a sociedade, né? Tem que merecer uma sanção pesada, né? E também nós somos proibidos de dizer que com Lula ele iria liberar a ideologia de gênero nas escolas, assim como o banheiro unissex. Você se lembra disso? Se não se lembra, tá aqui, ó. TSE manda remover publicações que dizem que Lula implantará banheiro unissex em escolas. Só que aí, olha o que acontece agora. O governo Lula manda instituições de ensino permitir o uso de banheiro com base no gênero. Sabe o que isso significa? Gente, olha a mentira, olha a canalice, olha o medo, o pânico moral que esse criminoso reproduz para as pessoas que o escutam. Graças ao Lula, o lugar mais perigoso que você pode mandar o seu filho, a sua filha agora, é para uma escola. Porque agora se tiver algum tarado, um pervertido que quiser fazer maldade com a sua filha dentro de um banheiro, é só ele falar que se identifica como mulher que ele vai poder entrar no banheiro. Mas Lula disse que isso jamais aconteceria, não era mesmo? Agora inventaram a história do banheiro. Aí coloca o vídeo do Lula, enfim, tudo, gente, tudo para perverter a realidade. Por isso, olha, a representação que eu fiz contra os dois primeiros ganhou esse número aqui, tá?
número 2023-00-72-110. E agora vamos fazer uma também contra o deputado criminoso que anda espalhando esse tipo de coisas pela internet para causar pânico, medo, distorção, né, da realidade. Bom, é para isso que eu estou aqui, para isso que a gente tem tanta gente conectada aqui com o nosso portal, né? Mais uma vez, muito obrigado. As filas estão andando. Vida que segue. Tchau.